você que está me acompanhando agora, está com plantas com folhas secas, murchinhas aí na tua casa, tristes. Ó, é muito importante você ficar atento, viu? Por ser falta de água, pode ser sol excessivo, raízes doentes por encharcamento, mas tem boa notícia, tudo isso é possível recuperar. É o que a gente te mostra a partir de agora no nosso quadro Jardinagem. Já observou que algumas plantas aí da sua casa estão ficando secas e danificadas? No Jardinagem de hoje, a gente vai te mostrar como recuperá-las. Então vem comigo! Aqui a gente tem 3 plantas que estão com alguns danos que acontecem muito facilmente aí na sua casa. A primeira delas é a samambaia. Aqui a gente pode ver que ela está com um ressecamento, né? As folhas estão bem sequinhas realmente, ó, tanto que elas começam a quebrar, então a gente consegue estar recuperando essa planta. Se a gente olhar bem de perto, a gente consegue observar que tem alguns galhos que já estão bem secos. Esses galhos secos, o ideal é fazer a poda, fazer toda a limpeza da planta, porque muito provável a gente não vai conseguir recuperar. Mas como é que a gente vai saber se a gente pode ou não recuperar essa planta? Quando você for olhar ela bem de perto, e aí você conseguir observar novos brotos saindo nela, significa que essa planta ela ainda está viva. Então a gente precisa fazer a limpeza o quanto antes, a troca do substrato ideal para que ela consiga se recuperar. A gente saindo um pouco das folhagens, que é no caso da samambaia, e vindo para o lado das flores, que aqui a gente vai ter o antúrio e o lírio da paz, que também são plantas que são muito comuns a gente ter em casa, até mesmo pelo fácil cultivo, são plantas de sombra, de pouca irrigação, mas pode ser que você colocou ela num lugar que seja muito quente, então isso pode danificar tanto o substrato dela quanto resultando nas folhas. Aqui, por exemplo, a gente tem uma folha de antúrio que já secou, né? Então o ideal para a gente fazer aqui é fazer a poda dessa folha para que ele continue crescendo saudável e dando novos brotos. Como a gente pode ver aqui no começo dela, ela tem bastante folhinhas novas saindo e futuramente vão se tornar flores também. A mesma coisa acontece aqui com o lírio da paz. Apesar de ser uma planta de sombra, ela tem uma necessidade maior de água. Então, toda vez que a gente for cultivar uma planta, a gente precisa se atentar a esses pequenos detalhes. Agora a gente vai fazer na prática a recuperação dessa planta. O que a gente vai fazer de princípio é fazer a troca dela depois da limpeza, né? A gente vai usar aqui um vaso que é maior do que o vasinho que ela tá, porque pode ser também que o fato do vaso dela já ser pequeno e não tá comportando a raiz esteja dificultando ela conseguir desenvolver. A gente tem uma camada de argila, que é o que vai ajudar na drenagem desse vaso. A gente não pode deixar acumular nas raízes para não ter o risco de apodrecimento também. A gente vai ter a manta, aí a gente vai comportar tudo aqui dentro do vaso e a gente vai vir com uma camada de terra. Lembrando, faz aquela cama para a planta, né, para receber ela, com um substrato bem mais drenoso, rico já em nutrientes, porque se ela estava danificada, muito provável a terra que ela estava já estava pobre em nutrientes. Então aqui a gente vai ter uma terra bem adubada para que venha repor tudo isso que ela está precisando agora. Agora a gente vai remover essa planta do pote, lembrando sempre de apertar para que as raízes venham se soltar bem. Nesse caso aqui do antúrio, ele já está precisando de substrato, então as raízes dele, ó, já estão bem expostas. Não vou mexer nesse torrão dele, porque quanto menos a gente mexer nessa raiz, menos risco a gente tem de estar danificando essa planta. Mas lembra aqui das flores que já estão secas, essas flores a gente vai ter que fazer a remoção delas, tá bom? Agora que as folhas ficaram só as folhas saudáveis, a flor saudável, agora chegou o momento da gente fazer o replantio dela para esse novo vaso. Adicionei ela aqui, encaixei ela bem nessa terra que a gente já tinha colocado e agora a gente só completa com o mesmo substrato. Pronto, aqui a gente finaliza esse replantio. A gente poderia estar até mesmo perdendo essa planta, caso a gente não tivesse observado que as folhas e algumas flores estavam danificadas. Ela ia continuar esse processo de secagem das folhas, mas como a gente conseguiu fazer esse processo antes, a gente vai continuar tendo uma planta saudável aqui. E futuramente ela vai voltar a dar as folhagens, dar novas flores, e você vai ter uma planta que vai durar por muito tempo aí na sua casa. E aí depois desse replantio, a gente pode estar fazendo a irrigação, tá bom? Sempre se atentando para a necessidade do solo dela.
das suas plantas é muito mais fácil do que parece? Então fica com a gente que no próximo episódio tem muito mais dicas. Quer acompanhar mais conteúdos de moda, beleza, informação, receitas e tudo que rola aqui no seu Magazine? Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!